Graças a Deus, muito boa noite, meus amados irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Aqui quem vos fala, pastor Diego Barros, e estamos aqui na live das 10h30. Ao meu lado está aqui a minha esposa, a dona Elane, e nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus, aquilo que de mais importante o nosso Deus, ele tem na palavra dele. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a própria vida. Então não há nada melhor, meu irmão, do que estar na presença de Deus, iniciar o estudo da palavra de Deus, porque também está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que coisa boa é saber que Deus ele está cuidando de nós, tá bom? E desde já você já pode escrever o seu nome aí nos comentários, em nome do Senhor Jesus. Você pode deixar também os pedidos de oração, porque daqui a pouco eu vou unir a minha fé junto com a tua fé e nós iremos orar. Por quê, pastor? Porque está escrito na palavra de Deus que tudo o que é ligado aqui na terra também será ligado no céu. E tudo o que é concordado acerca de alguma coisa aqui na terra também será ligado no céu, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Muita gente boa está entrando aqui conosco. Deixa eu pegar aqui. Eu fico olhando para o lado aqui porque eu fico no notebook, tá bom? E é mais fácil para mim. Tá aqui o Aloísio. Deus abençoe a irmã Terezinha, a Maria Aparecido Santos. Está aqui a Maiara Bastos. Estão ligados conosco. Quem mais está aqui conosco? Está aqui o Lucas. Amém. Está aqui a irmã Gorete. Boa noite, pastor e irmã Elane. Deus abençoe. A Luísa Nascimento está aqui conosco, também a Laísa, a Maria Aparecida, boa noite, pastor esposa, ela está pedindo oração, deixa eu pegar aqui. Deus abençoe hoje sempre. Hoje quero pedir oração pelo meu irmão José Lucindo, que está passando por uma grande tribulação, está registrado aqui em nome de Cristo. A Cristiana Antunes. Está aqui a Ana Vládia, boa noite, pastor Diego, Elaine, está aqui conosco a irmã Terezinha, boa noite, pastor Elane, a irmã Ana Vládia peço oração pelo meu filho Mateus e meu esposo Francisco, a irmã Silvana está aqui conosco, o irmão Roberto também está aqui conosco, a paz, pastor, a paz, irmão Roberto, a irmã Laísa, boa noite, a paz, hashtag dias melhores virão. Com certeza, meu irmão, dias melhores virão, estão por vir. Nunca se canse de confessar isso, tá? A irmã Silvana, boa noite, pastor, boa noite, irmã Silvana. Nunca se canse de declarar isso. Dias melhores virão. Você pode ter certeza disso, que algo bom o Senhor tem reservado para aquele que o busca, para aquele que o clama, até porque Jeremias 33:3, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então não se cale diante do problema, faça como Bartimeu ele fez. Muitos tentavam calar Bartimeu, dizendo para ele: cala a boca, dizendo para ele não vai te ouvir. Mas aquele homem, ele teve um entendimento muito importante. Nada e nem ninguém pode me calar. Não calou o Bartimeu, não vai calar a mim, nem ao Senhor, nem à Senhora. Alce a tua voz, levante a tua voz, se revolte contra essa situação e determine: Deus, eu creio em dias melhores, a minha vida vai mudar, a minha vida ela vai ter transformação. Está aqui conosco a irmã Zilda Moraes,
Boa noite, irmã Zilda. Está aqui conosco a irmã Adriana Ferreira. A paz, pastor Elane. A paz, irmã Adriana. Deus abençoe a senhora e toda a família. Isso, pessoal, você pode entrando e desde já você já pode aí compartilhando esta live. Você sabe por quê? Porque outras pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Outras pessoas precisam também ser iluminados pela palavra de Deus. Nós temos que ser como o apóstolo Paulo. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Daqui a pouco eu vou tratar isso com todos em nome do Senhor Jesus. Hoje, sendo segunda-feira, ainda segunda-feira, né? Noite de segunda-feira, hoje fiz plantão na nossa igreja, em nome de Jesus. Estamos ali todos os dias para atender aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Estamos ali, meu irmão, levando a palavra de Deus, orando por aqueles que precisam receber a oração. Estamos ali num verdadeiro plantão espiritual, né? Orando por cada pessoa e cada caso, pessoal, cada luta, cada batalha, mas Deus está ali na frente, nos dando a vitória. Estamos vindo de um final de semana maravilhoso, aonde foi um domingo de Santa Ceia, né? E aonde Deus operou de uma forma extraordinária. E eu creio que essa semana será uma semana de vitória também, uma semana de bênção sobre a nossa vida, uma semana em que o poder de Deus ele vai entrar em ação em nome do Senhor Jesus. Nisso você pode ter certeza, porque tudo que a gente coloca na mão de Deus, pessoal, vai fluir. Tudo que a gente coloca diante do Senhor, nós temos então a resposta certa. O problema, a grande dificuldade das pessoas é de confiar em Deus. Você sabia que tem pessoas que não confiam em Deus? Porque confiar em Deus é muito mais do que você falar o seguinte: eu confio. Você sabia disso? Às vezes o que sai da boca de muitos é uma coisa, mas a atitude é uma outra coisa. Sabe, é uma incoerência muito grande. Porque às vezes o que a nossa boca fala, as nossas atitudes, elas não demonstram. Jesus chegou a falar sobre isso lá em Mateus 23, quando ele citou o caso dos escribas e dos fariseus. Jesus orientou os seus discípulos e as multidões a fazer o que os escribas falavam, mas não fazer o que eles faziam. Então a verdade só existia na vida deles quando eles falavam. As palavras eram verdadeiras, mas as atitudes eram mentirosas. Quantas vezes isso não acontece conosco? As palavras são até verdades, mas as atitudes são mentirosas. Então nós não podemos, entenda bem, o marido, ele diz para a esposa: eu te amo. Olha só, ele fala, né, com a boca, eu te amo, mas as atitudes são mentirosas. Por quê? Porque ele trai, né? Ele faz um monte de coisa errada. Então, o que sai da nossa boca tem que ser verdadeiro, mas a nossa atitude também, ela tem que ser verdadeira, tá bom? Daqui a pouquinho, eu quero dividir uma palavra aqui em Romanos com todos, e eu tenho a certeza que Deus vai abençoar, tá bom? Isso, muita gente está entrando aqui. Está aqui conosco a Michele Rodrigues, está aqui conosco a irmã Ivete, está aqui conosco também a pastor Isete Sardinha, está aqui conosco a irmã Ângela Maria. O pessoal está entrando aí, está participando. Você pode fazer o mesmo. Tem alguém da tua família que precisa da oração? Pastor, tem. Então pode colocar o nome dessa pessoa, porque daqui a pouco eu irei orar com todos, tá bom? Ó, você já preparou o teu copo com água? Porque daqui a pouco eu vou orar. Eu quero orar por você que preparou o copo com água, a fotografia, a peça de roupa.
eu tenho a certeza que grandes coisas Deus ele vai fazer na nossa vida, amém? Tem uma canção muito linda do Anderson Freire, que é uma canção que toca muito ao coração, que se chama Raridade. Você deve olhar para o espelho e dizer, eu sou melhor de Deus. Você tem feito isso? Você já se olhou no espelho e disse, eu sou melhor de Deus? Meu irmão, tem que fazer isso. Você não pode deixar com que o diabo coloque coisas erradas na tua cabeça. Você tem que olhar diante do espelho e declarar, eu sou a imagem e a semelhança de Cristo. Você é uma raridade de Deus, coisa boa que o Senhor fez, meu irmão, pode ter certeza disso, tá bom? Diga para alguém que está do teu lado aí, ó, você é o melhor de Deus, tá bom? Vamos de música bonita e daqui a pouco eu volto. Isso, vamos voltar só um pouquinho, só. Olha que coisa boa! Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só. A irmã Zilda peça orações para José, Cleito e Jéssica. Está registrado, irmã Zilda, em nome de Jesus. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Olha aí que coisa boa. De Deus com você. Declare. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é bom bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Vai te levantar. Aí a Joana aí, ó. Boa noite, pastor. Deus abençoe sua vida e sua casa. Boa noite, irmã Joana. Deus abençoe também a irmã e a família toda. Vamos adorando a Deus aí, pessoal. Posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você. o que você fez ou deixou de fazer. Não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. A irmã Silvana, pastor, peço oração para minha irmã Sueli. Está registrado, irmã Silvana. Está aqui o Marcos Silva. Boa noite, pastor Diego. Boa noite, Marcos. Deus abençoe. Francisco, peço oração por mim e pelos meus filhos. A Lu Francisco, né? Está registrado, Lu Francisco. Deus abençoe. Olha que coisa boa, pessoal. Que reflete a imagem do Senhor. Vão entrando, vai compartilhando. Vai marcando pessoas aí que precisam deste momento na vida delas.
Isso, você pode compartilhar no grupo da família. Olha a irmã Meire aí. Boa noite, irmã Meire. A paz. Deus abençoe. Eita, glória a Deus, hein? Que coisa boa, pessoal. Você é o melhor de Deus, nós somos o melhor de Deus. E pode ter certeza disso, que a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Está aqui conosco a Maria de Carvalho. Boa noite, Maria de Carvalho. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pessoal, você que tem a sua Bíblia aí, eu quero dividir uma palavra aqui com todos que está no livro de Romanos, capítulo 1. O versículo é o de número 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. Aqui nós temos uma declaração do apóstolo Paulo, uma declaração que ele fez e que nós devemos também viver essa declaração que ele fez. E qual declaração, pastor, que ele fez? Romanos, capítulo de número 1, o versículo é o de número 16. Você que tem a sua Bíblia aí, se puder acompanhar, ajuda bastante. Então o texto sagrado diz assim, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. O que o apóstolo Paulo ele declarou? O apóstolo Paulo declarou que nada do que o Evangelho... O que é o Evangelho, pastor? O Evangelho não tem nada a ver, irmão, com religião. Evangelho é uma coisa, religião é uma outra coisa. Pastor, então, o que é religião? Religião é o homem tentando encontrar Deus. Nessa tentativa do homem, sentido genérico, tanto homem quanto mulher, nesta tentativa de encontrar a Deus, o homem, ele briga. Tem gente que acha que defendendo a sua religião está agradando a Deus. Não está agradando a Deus. Tem pessoas que matam. Olha aí, matam. Tem pessoas que ofendem. Tudo em nome da religião. E aí, pastor, será que Deus ele se agrada disso? Não. Então, quando o homem tenta encontrar Deus, do seu modo, do seu jeito, ele então age de forma insana, faz loucuras, sacrifícios de tolo, sacrifício, eu vou amarrar isso no meu corpo, eu vou fazer isso, nada disso, a Bíblia não ensina nada disso. Então o que o texto sagrado ele está dizendo? O que Paulo ele declarou? Eu não me envergonho de nada do que é o Evangelho. Tudo o que está escrito na palavra de Deus, nada do que Deus escreveu, do que Deus colocou na Bíblia, Paulo ele está dizendo, nada disso traz vergonha para mim. Agora, volto a dizer, Evangelho é uma coisa, religião é uma outra coisa. Então, pastor, o senhor acabou de falar que religião é o homem tentando encontrar Deus. Isso. E o que é, então, o Evangelho? É o oposto. O Evangelho é Deus alcançando o homem. Isso começou com uma atitude de Deus, do Pai. Quando a humanidade estava completamente corrompida, pessoal. Eu não sei se você sabe,
mas todos nós já nascemos condenados. Todos nós já nascemos debaixo do pecado adâmico, que foi o pecado de Adão e Eva. Os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, né? Mas aí, meu irmão, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por onde entrou o pecado por um homem, Adão e Eva, mas depois veio Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário, ele declarou categoricamente, está consumado. Ele declarou categoricamente, acabou, está tudo consumado. Então, a partir daquele momento, o véu do templo se rasgou. Quer dizer, meu irmão, o que Jesus trouxe a partir daquele momento? Antigamente, o pecado, para ele ser perdoado, no caso, nem perdoado era o pecado era encoberto, tinha que sacrificar um animal, né? Aí, isso na antiga aliança, mas na nova aliança, Jesus nos instrui que quando alguém peca, essa pessoa tem que confessar, tem que se arrepender dos seus pecados, confessar, porque o Senhor purifica essa pessoa de toda injustiça. Olha a capacidade, o poder que o Evangelho tem. O Evangelho alcança, irmão, não fui eu que fui atrás de Cristo. Não fui eu costumo dizer isso na igreja, né? Para as pessoas, está aqui conosco a irmã Zuleide, o Aldinei, está aqui conosco o Wanderson Damasceno, está aqui a irmã Flor, a paz do Senhor, Jesus amado, pastor e esposa, a Carla Rios entrou aqui agora. Então veja bem, eu costumo explicar na igreja, não fui eu que busquei a Cristo, foi Cristo que me buscou. Não fui eu que um dia acordei e disse, eu quero Jesus na minha vida, nada disso. Mas foi Cristo que olhou para mim, foi Cristo que me escolheu, colocou pessoas no meu caminho, entenda bem, para que essas pessoas fossem usadas por Ele. E essas pessoas pregaram para mim, anunciaram Cristo para mim, falaram do amor de Deus para mim. E qual foi o resultado? O resultado, meu irmão, é que houve uma conversão, a palavra foi injetada. Opa, caiu aqui, né? Soltou aqui em nome de Jesus, mas nós já vamos colocar aqui já. Em nome de Cristo, só vou arrumar aqui só, né? Então veja bem, deixa eu só colocar aqui. Isso, é que soltou aqui, em nome de Jesus. Então veja bem, não foi eu que escolhi a Cristo, mas o que foi então, pastor? Foram pessoas que foram usadas por Deus, pessoas que foram, entenda bem, sensíveis à voz de Deus, e essas pessoas então pregaram. Primeiro que essas pessoas, elas não tiveram vergonha do Evangelho de Cristo. Às vezes, irmãos, pessoas na nossa família não estão se convertendo porque, às vezes, a pessoa que conhece a palavra de Deus, às vezes tal pessoa tem até vergonha. Primeiro que, às vezes, nenhum familiar sabe que a pessoa está na igreja. A pessoa vai na igreja, mas fala para a família, vou dar uma passeada. Olha que coisa séria. Então Paulo ele está dizendo aqui, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu não posso duvidar do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus. A religião, pessoal, ela não liberta. A religião não muda pessoas. A religião, ela não transforma a pessoa, mas o Evangelho, Paulo ele declarou aqui, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois não é que vai ser, ele é o poder de Deus. Quando a palavra de Deus, ela entra na vida de uma pessoa, não é somente palavras que estão entrando na vida da pessoa, mas sim
o poder de Deus que está entrando na vida da pessoa. E quando o poder de Deus, a unção de Deus, ela entra na vida de uma pessoa, o que acontece, pastor? As mudanças, o processo de mudança começa a acontecer. Mas tem um detalhe aqui. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. A maior bênção que uma pessoa ela pode ter, a maior bênção que é a bênção da salvação. Deus cura, liberta, transforma, prospera, mas deixa eu te dizer uma coisa, a maior bênção que uma pessoa pode ter de Deus é a bênção da salvação, tá? Está aqui conosco a irmã Marizilda, oração para mim e toda a minha família, está registrado aqui. Aí tem um detalhe, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você tem que dar credibilidade para a palavra de Deus. Pastor, eu quero que a palavra de Deus ela se manifeste na minha vida. Então a primeira coisa que você precisa dar é credibilidade. Não desconfia da palavra de Deus, não. Você pode desconfiar de tudo quanto é coisa, irmão, menos da palavra de Deus. Você pode desconfiar de tudo que você quiser, menos da palavra de Deus. Menos da palavra de Deus. Agora, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é digna de confiança. Coloca isso no teu coração. Quem sabe neste momento, eu não esteja falando com pessoas que você tem andado até um pouco desconfiada. Ah, pastor, eu não sei não, viu? Eu já frequentei tanta igreja, já fui tanta igreja, né? Eu já fui em tantos lugares, nada mudou, nada melhorou. A pergunta é o seguinte, você deu credibilidade à palavra de Deus? Porque às vezes o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema é a pessoa que não crê, o problema é a pessoa que não abre o coração. Então faça isso hoje. Não deixe, meu irmão, minha irmã, com que a incredulidade avance mais na sua vida. Coloque um ponto final, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou concluir essa mensagem, mas antes vamos de louvor abençoado. Tem um louvor do David Keelan, que esse louvor ele fala, é uma passagem da Bíblia, em que o texto sagrado diz que nós temos que mergulhar na presença de Deus, que nós não podemos ficar nas águas rasas, nós temos que ir nas águas profundas, tá bom? Daqui a pouco eu volto com a palavra de Deus, mais palavra de Deus. Olha que coisa boa aí, hein? Caiu aqui. Amém, irmã Adriana. Oração para toda a família. Deus é a nossa força. Oração para o Tiago e Marisete. Está registrado aqui em nome de Jesus. Olha que coisa boa, vai lá. Você pode compartilhar, marque alguém da sua família. Está aqui a Ana Flávia, a palavra abençoada. Glória a Deus, irmã. Deus abençoe.
Vai adorando a Deus. Ué? Vai mergulhando na presença de Deus. Com a chuva. Isso, vai mandando os nomes para a oração. Daqui a pouco eu quero unir a minha fé com a tua fé, hein? Isso, vai deixando o nome dos seus familiares. Deus vai abençoar. Está aqui conosco a irmã Meire, oração pela saúde do meu sobrinho Leandro, está registrado. Irmã Meire. Vai se alegrando aí, povo de Deus. Isso, vai mandando os nomes. Está aqui a irmã Laísa. Daqui a pouco nós vamos colocar mais louvores, tá bom? Em nome de Jesus. Está aqui a irmã Laísa, oração para os meus pais e família, saúde e proteção. A irmã Flor, oração pela minha família. Está aqui conosco a irmã Terezinha, oração pela minha família. Isso, faça como os nossos irmãos estão fazendo. Você pode colocar aí no comentário o seu pedido de oração, porque daqui a pouco, pessoal, eu quero orar por você. O que nós temos aprendido aqui hoje? Romanos capítulo 1, o versículo 16, nós temos uma confissão muito bonita aqui do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Nada do que Deus fala é vergonhoso para nós. Muito pelo contrário, é glorioso, é lindo, é maravilhoso. Levar a palavra de Deus não é uma vergonha. Às vezes, irmão, já levamos tanta coisa nós já levamos. Tem gente que já levou fofoca, tem gente que já levou mentira, tem gente que já foi porta-voz, irmãos, de roubo e de tantas coisas. Sabe o que Jesus fez? Jesus libertou a pessoa. Agora você tem que ser um porta-voz de Deus. Agora você tem que ser o porta-voz das boas notícias, o porta-voz das bem-aventuranças, o porta-voz da palavra positiva. Então, tudo que está na Bíblia não é para a gente ter vergonha. Não. Não tenha vergonha do novo que você está vivendo. Não tenha vergonha da nova fase que Deus está permitindo o Senhor e a Senhora vivenciar. Amém? Então, ele disse aqui: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois não é que vai ser, é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê. Então, quando você ouve a palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você tem que crer. O que Deus está falando, o que Deus está falando é verdade. Você tem que acreditar. Volto a dizer, se você tiver que duvidar, duvide de outras coisas, mas não da palavra de Deus. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, do povo que já crê, do povo que acredita. E também para o grego. Quem é o grego? É aquele que não tem o contato com Deus. Deus quer salvar tanto o judeu, como Deus quer salvar o grego. Deus quer salvar o argentino. Deus quer salvar, entenda bem, o alemão. Deus quer salvar todas as pessoas. O propósito de Deus é que todo homem, que toda mulher seja salvo. Eu te pergunto, você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Você já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Não fez isso ainda? Então faça. Não tomou essa posição ainda? Então tome. Pastor, eu estou um pouco em cima do muro com essa história. É uma historinha que conta, né? Talvez você já ouviu. Diz que um homem, ele estava andando em cima do muro. E de um lado do muro estava o diabo e do outro lado do muro estava Deus. É uma historinha, o pessoal conta. E esse homem, ele andava para lá e para cá em cima do muro. E Deus então falava com este homem o seguinte: desce daí, desce daí, desce daí. E ele não descia. E Deus então falando com ele, insistindo com ele, desce daí, desce desse muro, desce desse muro, desce desse muro, desce desse muro, e ele nada de descer. De repente ele percebeu uma coisa. Esse homem que estava em cima do muro, ele percebeu uma coisa: por que só Deus pede para mim descer? Por que só Deus cobra de mim essa decisão? Por que o diabo não fala nada? E de repente esse homem, ele resolve perguntar para o diabo: ei, por que só Deus pede para mim descer do muro? E o diabo, com toda tranquilidade, olha para ele e diz: porque o muro é meu. O que significa isso? Que enquanto o homem estava em cima do muro, o que significa, pastor? Estar em cima do muro é viver indeciso. O que significa viver em cima do muro? É não se posicionar na vida. Quem sabe neste momento eu esteja falando com pessoas, você precisa se posicionar na vida. Você está procrastinando, você está empurrando com a barriga. E não é de hoje que Deus está dizendo, o fulano, o ciclano, o beltrano, cadê aquele posicionamento, aquela atitude que eu já pedi para você tomar? Sabe qual é o problema das pessoas? É que muitos ainda não estão crendo na palavra de Deus como deveria crer. Você sabe qual é o sinal de que uma pessoa crê? Você sabe qual é o sinal? Quem nos dá esse sinal é um homem na Bíblia chamado Jairo. Você já estudou o texto que fala sobre Jairo? Jairo vai até Jesus falar de uma situação que estava acontecendo dentro da sua casa. Enquanto Jairo está falando com Jesus, de repente um dos principais da sinagoga interrompe Jairo e diz exatamente assim para o Jairo: não incomodes mais o mestre, porque tua filha está morta. O que Jairo poderia ter feito naquele momento? Poderia ter baixado a cabeça,
Mas logo Jesus, que estava até então ouvindo, porque aí que é o diálogo. O que é diálogo? Um fala, o outro ouve. Depois o que estava ouvindo passa a falar e o que estava falando passa a ouvir. Isso se chama diálogo. Então, enquanto Jairo estava falando, Jesus estava ouvindo. Depois Jesus que estava ouvindo passou a falar e Jairo que estava falando passou a ouvir. E de repente Jesus disse: não temas, crê somente e será salvo. Opa, como é que é? Mas acabou de falar, ela está morta. Ela está morta. Opa, mas aí Jesus está dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Aí vem uma pergunta: no que crer? No que Jesus falou ou nos fatos? Eu te pergunto e você responde para você mesmo. Ultimamente, no que é que você tem acreditado? No que é que você tem prendido a tua visão? Os seus olhos estão no quê? No que Jesus fala ou nos fatos? Qual era o fato, pastor? O fato que estava morta. E qual era a palavra? A palavra foi 3. Não temas, crê somente e será salvo. Você sabe qual foi o sinal de que Jairo acreditou? Quando Jairo levou Jesus para dentro de sua casa. Sabe o que significa isso? Que quem crer, quem acredita, abre as portas para Jesus. Se você, meu irmão e minha irmã, que neste momento, por isso, meu irmão, minha irmã, você tem que compartilhar essa palavra. Você já compartilhou? Você já enviou para alguém? Você já marcou uma pessoa? Porque essa palavra vai ajudar muita gente. Se você não fez isso, faça. Tem muitas pessoas que precisam tomar uma decisão na vida. Tem muita gente que precisa se posicionar na vida. Então, o sinal de que uma pessoa que crê, que acredita, é que quem crê abre as portas. Então, Jairo creu de tal forma, de tal maneira, mesmo sabendo que já estava morta. Não incomodes mais o mestre, por quê? Porque a tua filha está morta, mas logo Jesus se apresentou, Jesus falou, Jesus deu a palavra dele, a versão dele. A versão de Jesus foi: não temas, crê somente, será salvo. Então, já que o senhor está garantindo, porque é uma garantia que Jesus deu para ele, não temas, crê somente, será salvo. Como é que é? Tem salvação para quem está morto? Tem. Então, Senhor, se o Senhor está garantindo que tem, me dá a mão aqui, em outras palavras, dizendo, Jairo pegando Jesus pela mão, e como diz o outro, perna para quem tem, vamos embora para minha casa, é agora. E quando Jesus chegou lá, meu irmão, a história você conhece. Jesus fez o milagre ou não fez? Fez. Quer um milagre na tua vida? Quem crê, abre as portas. Jesus já entrou na tua casa? Você já abriu a porta para ele? Jesus tem respeito, irmão. Jesus respeita os nossos limites. Jesus respeita os nossos limites. E qual é o nosso limite, pastor? Qual é o limite que Jesus ele respeita? O limite é esse. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele não diz: eis que estou na porta e vou entrar com tudo. Não. Eis que estou à porta e bato. E aí? Aquele que abrir, eu entro, ceio com ele, ele comigo, e dá tudo certo. Você está entendendo que Jesus respeita? Jesus respeita e não vai entrar e vai querer tudo à força, não. É o livre-arbítrio. Hoje você tem um poder de decisão, tá bom? Vamos de louvor abençoado. Daqui a pouco eu volto para fazer oração com todos, tá bom? Tem um louvor muito bonito, pessoal, que fala sobre provisão, né? Da Gabriela Gomes. Sobe. Isso, sobe pro lado, isso. Esse louvor é muito bonito que fala Deus proverá. Daqui a pouco eu volto para a oração, tá bom? Vamos lá, quem está aqui conosco aqui?
Amém, irmã Maria. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Olha que coisa boa. Provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha vez será recompensada, e o meu Deus não falha, não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela. Olha o pitch aí. E repite. Deus abençoe, meu amigo. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Está aqui o pastor Felipe. Deus abençoe, pastor Felipe. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, e minha vez será recompensada. Não podemos viver por vista, mas pela fé. E pela fé somos mais do que vencedores. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Bem? Quando eu senti a fome faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando eu senti a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar Dentre as águas. Deus proverá. Quando eu senti a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus está provendo sobre a sua casa. Deus está provendo sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. É provisão de Deus sobre a nossa nação brasileira. não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Glória a Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa é saber, meu irmão, que Deus, Ele está provendo sobre a nossa vida. Você tem que crer, você tem que acreditar nisso. Que Deus,
Ele é um Deus provedor. Sempre foi assim e sempre será assim. Tudo é possível àquele que crê, àquele que acredita em nome do Senhor Jesus, tá bom? E para nós finalizarmos aqui, Romanos capítulo 1, agora o versículo 17, o texto diz assim, ó, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. A verdadeira justiça você só descobre em Deus. A justiça do homem ela é falha e nós temos vivenciado isso, né? Nós temos visto isso. Quantas pessoas esperaram na justiça do homem e a justiça do homem foi falha, não foi verdadeira. Porque a justiça do homem ela pode ser comprada. Você sabia que o dinheiro ele compra a justiça do homem? Você sabia que o dinheiro ele altera a justiça do homem? Mas não tem dinheiro, não tem nada que altere a justiça de Deus. Então é somente em Deus que você descobre a verdadeira justiça e começa a andar de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus por isso. Nós que servimos a Deus e conhecemos a Deus, irmãos, nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. E é esta fé que faz com que a gente creia em dias melhores. Eu creio, do fundo da minha alma, eu creio em dias melhores. Do fundo do meu ser, irmão, eu creio em dias melhores. Você crê em dias melhores? Eu não sei qual é a luta que o Senhor e a Senhora está passando. Eu não sei qual é a luta que o Senhor e a Senhora está enfrentando. Tem muita gente aqui compartilhando conosco. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado. Mas na palavra de Deus, você descobre a verdadeira justiça. E eu creio, irmãos, que nesta noite, Deus quer fazer justiça por você. Deus, Ele quer fazer justiça em favor do teu casamento. Pastor, eu estou pensando em me separar, mas Deus não permitiu você casar para separar. Pastor, eu estou pensando em desistir de tudo, mas não é a vontade de Deus que tal coisa aconteça. Pastor, eu estou pensando em fazer uma loucura. Não. Deus não nos deu um espírito insano, um espírito louco. Deus nos deu um espírito de ousadia, de mansidão. É esse espírito que Deus nos deu. E eu quero orar pelo Senhor e pela Senhora. Você quer a minha oração? Você preparou aí o copo com água? Você preparou aí a fotografia? Você preparou a peça de roupa? Porque eu quero orar por você. Se possível, curve a tua cabeça. Se possível, feche os seus olhos, que eu quero orar pelo Senhor e pela Senhora. Amado Deus e Todo-Poderoso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, neste exato momento, meu Deus, eu venho interceder por cada pessoa. Eu venho interceder pela vida do meu irmão, da minha irmã. Eu venho interceder por dezenas e depois se tornará centenas de pessoas. Eu não sei aonde é, Pai, aonde que essa palavra vai alcançar alguém. Mas eu tenho certeza que tem gente que precisa ouvir essa palavra. Tem filhos, tem maridos, tem esposas, tem pais, tem mães, em que o diabo está dizendo, desiste de tudo. Tem pessoas que neste momento, meu Deus, está me acompanhando por esta live,
que antes de assistir essa live, já estava com o pensamento de ir embora de casa. Mas eu levanto a minha voz agora. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo o espírito da loucura. Eu digo, sai desta vida, demônio. Sai da vida deste chefe de casa. Sai da vida desta dona de casa, desta mãe, deste pai, deste marido, dessa esposa. Sai da rebeldia que tomou conta do filho, dos filhos. É filho que não respeita pai. É filha que não respeita a mãe. Sai daí, espírito da desobediência, da mentira. Eu ordeno agora, sai. Desapareça em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por quem está com dor. Dor de cabeça, dor na coluna, dor de garganta, um peso no peito, uma coisa estranha. Pessoas que passaram o dia todo com peso no corpo, uma preocupação, uma ansiedade. Eu digo, sai daí, demônio. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é teu e vai embora. Sai miséria, desemprego, pessoas que devem a essa pessoa e não pagam. Sai demônio da incredulidade. Eu ordeno agora em nome do Senhor Jesus. Pai, eu consagro o copo com água. Eu consagro a peça de roupa e a fotografia. E declaramos em nome do Senhor Jesus, Pai, que tudo está abençoado, consagrado para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar da água. Graças a Deus. Graças a Deus. Que coisa boa, hein, meus irmãos? Deus abençoou e vai abençoar mais e mais. Bom, sempre no final eu gosto de colocar um louvor, né? E tem um louvor da Soraya Moraes, que ela canta, que se chama Caminho no Deserto. Nós vamos soltar esse louvor e terminando este louvor eu vou concluir aqui, tá bom? A nossa live em nome de Jesus. Tá aí o louvor abençoado da Soraya Moraes. E dá tempo de você deixar o nome aí, tá? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Olha que coisa boa! Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei,
Isso, vai compartilhando. Vai marcando pessoas que precisam ver essa live, hein? Vai ser uma benção. Caminho no deserto, luz na escuridão. Luz na escuridão. Luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus. Olha o pastor Cássio aí, ó. Pastor Cássio. Amém, graças a Deus. Bom, pessoal, que canção linda e abençoada, né? Bom, vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês, amamos vocês em nome de Jesus. E você pode, deixando aí os nomes para oração, serão inclusos em nome de Jesus, estarão nas nossas orações. E deixa eu falar uma coisa importante, você pode me seguir também, porque este vídeo, essa live, ela vai para o YouTube depois, tá bom? E você pode me seguir no YouTube. Pastor, como é que eu faço para encontrar o senhor no YouTube? É simples, é só você colocar lá Pastor Diego Barros, tá bom? Você pode colocar lá Pastor Diego Barros, a minha esposa acabou de colocar aí, Pastor Diego Barros, e você vai encontrar lá a foto da Igreja da Graça. Você se inscreve, tá bom? Dá um like lá, você se inscreve, aciona o sininho. Todas as vezes em que eu lançar um vídeo, você vai ser notificado, tá bom, gente? Lembre-se disso, tá lá no YouTube, Pastor Diego Barros. Compartilhe, se inscreva e vai ser benção. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Fiquem na paz.